Salve, amada Igreja na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar com vocês nessa tarde, lá em João 15. Como eu tenho falado exaustivamente sobre a salvação, e isso vem desde Gênesis 3,15, quando o pecado entrou através da desobediência do homem, que Deus havia colocado no Éden, e a partir dali houve uma quebra de aliança, porque Deus não havia criado o homem para conhecer o pecado, ele havia criado o homem para viver eternamente. Mas o pecado criou um abismo, levou o homem a ter uma morte espiritual. E desde João 3,15 o Senhor promete que ele haveria de mandar aquele que pagaria o preço, aquele que pisaria na cabeça da serpente, que é Satanás. Você começa ainda a olhar, meu querido, lá para Abraão, porque a salvação era destinada apenas aos judeus, e você começa a olhar lá para a aliança que Deus fez com Abraão, que o nosso Deus é um Deus de alianças, e ele fez uma nova aliança com Abraão, de que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E verdadeiramente Deus não descumpre aquilo que ele trata, aquele pacto, aquele acordo que ele faz. E ele havia feito um acordo com Abraão, vem o dilúvio. Depois do dilúvio, lá em Gênesis 12, quando ele convida Abraão para estar com ele, ele começa a criar uma nação, para fazer parte, para ser propriedade peculiar dele, mas aquele povo fracassa na desobediência novamente. Não cumpre aquilo que Deus havia destinado para eles serem bênção na vida das outras nações, que as nações veriam o operar do Deus verdadeiro através deles nas outras nações. Eles seriam um testemunho vivo de que existe um Deus todo-poderoso que faz a diferença. Mas Deus olhou e viu que o homem fracassara em todas as tentativas que ele havia feito. Quando ele mandou os profetas, os sacrifícios, o tabernáculo, o homem sempre fracassou. Na vinda para Canaã, o homem fracassou, e aí ele compreendeu que não havia outra saída a não ser mandar aquele que seria o resgatador, o justificador, aquele que haveria de pagar o preço. E Jesus veio e habitou entre nós, entre os homens lá em Israel, pagou o preço, meu querido, porque Jesus sempre compreendeu que não há salvação sem cruz, e não há cruz sem Jesus. Jesus é o verdadeiro sentido da salvação. Ele foi quem pagou o preço, foi ele que derramou o sangue. Não há outro pagamento, não há outro pagador de preço a não ser Jesus. Por isso eu gostaria de desafiar você para que você verdadeiramente compreendesse, como você já vem compreendendo. Em outras palestras nós temos falado sobre o processo de salvação. Hoje nós estamos na parte 8. Nós temos falado muito e temos sido exaustivos e mostrar para você que sem salvação não há céu, e sem Jesus não tem salvação. E agora em João 15 Jesus está mostrando para nós, mostrando e dizendo, e mostrando uma videira como alegoria, e ele dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira, eu sou, só em mim que vocês vão poder dar frutos, só comigo. Meu pai é o agricultor, ele preparou o terreno, ele preparou tudo para a minha vinda. Ele me plantou como a videira verdadeira, o agricultor, aquele que cuida da videira. Ele cuidou de mim para que eu pudesse cuidar daqueles que desejam voltar a ter um relacionamento vertical com o Senhor. E sem novo nascimento não há esse relacionamento. Quando ele fala para nós: olha, aquele que não der fruto, ele vai ser cortado e jogado fora, vai ser jogado no fogo. Mas aquele que dá fruto vai ser limpo, vai receber uma poda maravilhosa para que ele produza cada vez mais. Porque Deus tem prazer em abençoar a obra dele. Quando você olha lá para os talentos, aquele que recebe 5 talentos produz outros 5, o que recebe 2 produz outros 2, e o que recebe 1 não produz nada, e é colocado e é entregue ao que já tem 10. Por isso, meu querido, esteja pronto e apto
para dar frutos, mas sem nascer de novo, sem encontrar com o Espírito Santo, não há como dar frutos. Vós que já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, Jesus ensinou, o Espírito Santo nos convence, nos ensina, nos dá direção, nos guia para o verdadeiro caminho. E ele fala, olha, se vocês permanecerem em mim, se vocês sempre estiverem trabalhando nesse processo de salvação que eu vim e comprei para vocês, eu sempre vou permanecer em vós. E comigo vocês vão produzir muitos frutos, porque de vocês mesmos vocês nada podem fazer. Mas se vocês permanecerem em mim, vocês serão árvore frutífera. Ele diz, olha, eu sou a videira, vocês os ramos estão enxertados na videira. Os ramos estão ligados na videira que é Jesus. E você pode compreender, meu amado, que quem permanece nele e ele permanece, esse dá muito fruto, porque sem ele você não pode fazer nada. Sem o Espírito Santo não há como caminhar, meu querido. Se alguém não permanecer em Cristo, ele será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, lançaram no fogo e queimarão. Vai acabar, vai virar cinza. Por isso você precisa compreender a responsabilidade que envolve o processo de salvação. Não é só você bater no peito e alto bom som, eu sou salvo, agora não tem que fazer mais nada. Meu querido, é um processo ininterrupto e contínuo, que só vai parar na hora que nós chegarmos no céu. Não há como você dar de ombro e dizer, olha, eu já estou salvo, não preciso fazer mais nada. Meu querido, quanto mais você recebe, quanto mais o Espírito Santo vai vendo que você está sendo frutífero, abençoado, mais ele vai te concedendo para que você avance cada vez mais, que você ganhe cada vez mais almas. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que coisa maravilhosa. Vale a pena, meu querido, vale a pena você pagar o preço, vale a pena sofrimento que envolve o processo de salvação, vale a pena você compreender que sem Jesus você não é nada e nem ninguém, sem ele não há como avançar e romper. Só com Jesus, é só nele, é só através dele, é só com ele. E ele nos outorgou, nos doou o Espírito Santo. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Ele nos amou, não há prova de amor maior do que essa. Aquele pagamento de preço no Calvário. Aquele brado em alto e bom som, está tudo consumado. É como se ele dissesse, com todas as letras garrafais, eu conquistei tudo. Pai, eu cumpri cabalmente cada um do propósito do Senhor. Eu carreguei, eu crucifiquei os pecados daqueles que você quer de volta. Eu crucifiquei o pecado, eu paguei o preço. Eu dou oportunidade. Meu querido, você olha e ele diz, olha, se guardarmos os mandamentos dele, permanecermos no amor dele, ele também nos deu exemplo quando ele guardou os mandamentos que ele recebeu do Pai e permaneceu no amor forte, supridor de Deus. Ele nunca se acovardou, ele nunca esqueceu o valor e o que ele viera a fazer. O povo, quando saiu do Egito, meu querido, logo se esqueceram de que o Mar Vermelho abriu, eles passaram a pé enxuto, de que teve maná do céu, saiu água da rocha, eles esqueciam de tudo todos os dias. Porque o coração nosso é duro. Nós não compreendemos muito bem o propósito de Deus. Nós precisamos compreender que é só nele, com ele e através dele. Sem ele, nada, nós não podemos fazer nada, meu querido. Nós precisamos compreender o mover de Deus, o agir de Deus, o querer de Deus, e só compreende isso quando você nasce de novo, quando você já não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. E esta vida que você vive agora já não é mais sua, mas ela não pertence a você, meu querido. Você consagrou tudo para Deus. Você entregou tudo para Jesus. Ele fala para nós que tem dito essas palavras que ele diz para nós lá em João 15, como videira verdadeira,
para que nós tenhamos alegria, gozo, satisfação, para que nós compreendamos o valor daquilo que ele realizou, aquela oferenda voluntária que ele fez para nós, aquela oferenda vicária. Não houve permuta, não houve compra. Não foi preciso dele receber nada para chegar na cruz. Ele viera com aquele propósito e com aquela missão. Era o desígnio dele. E ele só tem um mandamento para nos ensinar: que nós nos amemos uns aos outros. Que nós permaneçamos nesse amor, assim como ele nos amou. Assim como ele permanece no mesmo amor. Assim como ele é imutável, ele não muda. Ele continua a nos amar, apesar da nossa dureza de coração, da nossa rebeldia. Apesar de não olharmos para ele como uma videira, mas olharmos para ele como um deserto seco, quente. Nós não olhamos para Jesus como o nosso manancial, o supridor, o que mata a sede. E ele ainda diz para nós: olha, vós sois meus amigos, se faz o que eu vos mando. Se você cumpre tudo aquilo que Jesus determinou para você, para nós, como continuadores da obra dele aqui, nós vamos fazer aquilo que sempre trouxe alegria no coração dele. Nós vamos atrás daqueles que necessitam uma oportunidade nova, porque o Jesus que nós servimos é um Jesus de oportunidades. Ele nos deu a maior das oportunidades, a nossa salvação. E ele quer também que nós compartilhemos essa salvação com outras pessoas, que nós mostremos para as pessoas o valor dessa salvação, o valor de quem conquistou, de quem comprou essa salvação para nós. Ele tem prazer nesse detalhe, meu querido. Assim já não sois servos, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe onde faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ele não guardou segredo, ele compartilhou tudo. Ele desvendou lá no Calvário. Ele abriu o coração, ele abriu os braços para abraçar o mundo. Meu querido, quando ele estava sendo crucificado lá no Calvário, aquilo não era uma crucificação, aquilo era um grande abraço para abraçar o mundo que ele viera comprar, para abraçar o mundo que ele viera resgatar e justificar, que ele viera levar a relacionamento vertical com o Pai. Ele fala para nós que não foi nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu e nos designou para que nós possamos ir e dar frutos, cumprirmos as comissões que ele nos deu lá nos evangelhos. E se nós dermos frutos nele, o nosso fruto vai permanecer, a fim de que tudo que nós pedirmos ao Pai, no nome dele, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Essa é a lei de Deus, o amor, o verdadeiro sentido da vida, o amor. Não tem amor maior do que esse, meu querido, de você amar as pessoas a ponto de querer que elas também conheçam o privilégio de alcançar a salvação que você tem buscado, que você tem rompido com as dificuldades para alcançar essa verdadeira salvação. Eu gostaria de deixar para você nessa tarde, nessa oitava lição de processo da salvação, que você guardasse, começasse a olhar todas lá atrás, da 1 até a 8, e você comece a olhar para essa sequência, que você precisa nascer de novo para permanecer em Cristo, para ser enxertado na videira verdadeira, que eu gostaria de deixar para você nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.